Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Este é o número mais enigmático da Bíblia. Todo mundo quer definir ou quer saber que número é este. E há várias correntes de pensamento. O que nós vamos apresentar aqui não é um assunto final, mas vai ampliar o nosso conceito. Uma coisa é certa: não tem nada a ver com aquela expressão ligar espiridei. Nada, nada, nada. Mesmo que em algum momento o sumo pontífice romano ostenta que ele é o substituto do Filho de Deus. Tá? Mas fazer aquela conta em numeral romano e transformar aquilo para números, não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo que a gente precisa fazer uma conta no hebraico ou no grego, como é o Novo Testamento, ou romano. Aliás, a língua romana, que é mais com latim, não tem nada a ver com o Novo Testamento, que é uma língua grega. Então essa conta que a gente fez aí, do latim para transformando em números para a nossa contabilidade, foi sempre uma maneira que os antepassados nossos, pioneiros, em algum momento fizeram isso. Eu não sei da história como é que apareceu isso, tá? Mas não é isso que é calcular o número da besta. Tá? Hoje os teólogos adventistas já sabem que isso aí não é uma coisa que tem sentido. Eu particularmente dei muito estudo bíblico fazendo essa conta com as pessoas. Tá? E não foi pouco estudo bíblico não, tá? Olha, ligar esse filho é esse aqui, tá? E é o 666. E alguém disse que se fizer o nome de Ellen White também vai dar 666. Tá? Então, esqueça essa expressão latim que não se aplica aqui. Ela tem um sentido real e tem um sentido, vamos dizer assim, até para a gente entender como se posiciona aquele que se opõe a Cristo, tá? Como substituto do Filho de Deus, mas não se aplica ao texto aqui. Então, aqui nós podemos visualizar esse número 666 e ele vai ocorrer 3 vezes no Apocalipse. Ele ocorre no verso 17, e ele no verso 18, como já lemos, no verso 17 também. Tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Às vezes a gente esquece de interpretar isto, tá? Então, é o número do nome da besta. Então, a palavra de Deus fala da marca da besta, fala do nome da besta e fala do número do nome da besta. A primeira coisa que nós temos que ter aqui é o número do nome da besta. Quando se fala do nome da besta, não está se falando aqui da pessoa, né? Se é João, se é Pedro, se é Frederico, se é Francisco, se é Manuel. Não está falando aqui do nome. Quando se fala do nome, 2 coisas nós temos que entender com respeito ao nome. Uma é a questão do caráter e outra a questão da autoria. Quando nós encontramos a questão do sábado, nós encontramos a marca do caráter de Deus com o sábado. E qual é a marca do caráter de Deus que nós vemos no 7º mandamento? Criador é um atributo de Deus. Santidade, tá? Santificai o sábado. O sábado é santo. O sábado é santo ao Senhor.
Então, o sábado tem a marca do caráter. E o sábado, ele tem também um nome. O nome também indica a autoria. Quem é o autor do sábado? Então, com respeito à besta, o número do nome da besta tem a ver com o caráter da besta e tem a ver com a autoria daquilo que a besta impõe sobre os mandamentos. A outra e última expressão que nós encontramos no Novo Testamento sobre a questão da besta, ela está em Apocalipse 15, 2. Apocalipse 15, 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Por falar em número do seu nome, quando você vai na terceira mensagem angélica, vai falar da marca da besta. E na terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, no verso, vamos ler somente o verso 11. Diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, é o número do nome da besta e a marca do nome da besta. E o Apocalipse vai trazer que este número do nome da besta, que traz o caráter da besta e que traz a autoria da besta, ele é definido como sendo o número de um homem. Quando se fala do número de um homem, nós temos que mentalizar aqui o número 6. É um número incompleto. O sétimo dá a ideia de um número completo, tá? De perfeição na palavra de Deus. 7 na palavra de Deus é perfeição. No Apocalipse, a irmã White define como sendo plenitude. Nós temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas, 7 bem-aventuranças, 7 espíritos. Então é o 7, nós não temos 8º. 7 lâmpadas. 7 lâmpadas, 7 tochas de fogo que ardem junto do trono de Deus. Então nós encontramos aqui a questão do 7, tá? Coisa de plenitude. Então o 7 está relacionado com a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. E a besta é uma contrafação de Cristo. A besta é aquela que se intitula Vigários Filii Dei, que ela quer colocar-se como substituto do Filho de Deus. Cristo sofreu ferido de morte, a besta sofre ferido de morte. Cristo ressuscita, a besta ela sobe do abismo. Apocalipse 17. Cristo tem a sua marca? Tem o sábado. Tem o seu sinal? Tem o sábado. Tem a sua autoria? Tem. Ele é o autor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. A besta, ela tem a sua autoria. Tá? Se Deus fez a questão do sábado e colocou o sábado como memorial, a besta criou o quê? Não, ela não criou. Só para vocês dormirem, tá? Aí ela pegou aquilo que Deus criou como comum e ela transformou como santo, tá? Então ela faz uma falsificação daquilo que não é. O primeiro de semana a besta não tinha condições de criar. Tá? É o seguinte, então veja bem, Deus pega o sábado e coloca o sábado como santo e o primeiro dia como dia comum. O que a besta faz? Torna o dia de Deus como dia comum e coloca o primeiro dia como dia santo. Tá? Então essa é a marca, é a autoridade, é o nome dela, é o nome de um homem. Tá? Outra coisa em relação ao número 6, o homem foi criado ao 6º dia da criação. Tá? Está reservado para o homem 6 dias devemos fazer o nosso trabalho. Tá? Quando nós vamos para a estátua da Nabucodonosor, essa estátua tinha o quê? 6 côvados, né, de largura e 60. O que significa isso? O sistema sexagesimal. Então veja bem, é o número de um homem, tá? É o número do caráter de Nabucodonosor, é o número da elevação do caráter de Nabucodonosor, é orgulho, vamos dizer assim, é o ser humano, tá? Vamos dizer o seguinte, se colocando no lugar de Deus, tá? Se exaltando, tá? É a criatura
agora querendo ter o seu apogeu. Quando se fala de 666, nós temos que lembrar aqui de corrupção. Nós temos que lembrar de distanciamento do que é o propósito de Deus. Existe uma outra referência bíblica que fala do número 666. Estão lembrados qual que é? 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, no capítulo 10. Verso 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era o quê? 666 talentos de ouro. Irmãos, será que Deus deixou isso no 666 aqui, nessa barra de ouro, só para a gente estudar e na história de Salomão e dizer, não, tinha uma barra de ouro lá que dava 666 talentos de ouro? Será que é só para isso? Não. Então Deus quer que nós estejamos aprendendo uma coisa na história de Salomão para a gente ter uma visão maior no Apocalipse. É assim que estuda a palavra de Deus. Salomão, olha o que ele vai fazer. Verso 18. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Então você vai mentalizar o trono que Salomão se assentou como rei, um trono de ouro puríssimo. Diz que o trono tinha 6 degraus. 6 degraus. Parece que tem alguma coisa relacionada com Babilônia, com Apocalipse. Tá? E aí vejam bem, 6 degraus. O espaldar do trono do alto era redondo, tinha uns lados, tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 2 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo deles. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos seus reinos. Então, uma das obras que foi assim monumental de Salomão. Aliás, só para nós entendermos um pouquinho da corrupção de Salomão, o templo que Salomão construiu, até hoje eu não ouvi ninguém dizendo o templo de Deus. Sempre é o templo de Salomão. A fama que Salomão teve, ele roubou de Deus a glória. Tá? A glória de Deus foi roubada. Esse é o problema da besta, pastor. E aí veja bem, é o mesmo problema da besta. Tá? Então, para você chegar ao trono, você chegar até Salomão, você tinha que subir 6 degraus. Em cada degrau tinha um leão. Cristo é visto lá no Apocalipse como leão da tribo de Judá. Tá? E você olhava no extremo do degrau, leão. Você olhava no outro extremo, leão. Tá? E você chegava no trono, e lá tinham 2 leões. Eu fico a imaginar que Deus não queria que esse trono fosse nesta dimensão. Salomão, ele teve uma característica muito significativa. Deus chegou perto de Salomão e disse, Salomão, pede o que você quer. Ele vai pedir o quê? Sabedoria. Qual a justificativa que ele pede sabedoria a Deus? Julgar com retidão. Julgar com retidão. Mas tem um acréscimo aí. Senhor, eu não sei conduzir, eu não passo de uma criança. Isso é humildade. Tá certo? E aí vem o caso lá de 2 senhoras, tá? 2 mães, vocês conhecem a história. Morre lá uma criança das 2, né? E uma dizendo, a criança que morreu é minha, a criança que morreu é minha. Tá? A que é viva que é minha. Não tem. Todas elas queriam a vida, isso, não a morte. Tá. Aí o que acontece? Perdão, obrigado, eu fiz essa correção. Aí não tinha o exame DNA naquela época, né? Aí é o seguinte, né? Faz a criança nem de uma nem de outra. Vamos rasgá-la ao meio. A mãe, com sentimento materno, disse não, né? A criança dela. Aí Salomão olhou e disse, eu sei quem é a mãe. E a falsa falou, pode cortar. Pode cortar. Tá? Então essa é a sabedoria. Então
quando a gente olha para Salomão, nós temos que entender a sabedoria. O verso 24, capítulo 10 diz: todo mundo procurava ir com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Não foi uma sabedoria que ele aprendeu lá na universidade. Foi uma sabedoria que Deus colocou nele. Então você pode dizer, nós podemos dizer que Salomão foi um homem sábio, no verdadeiro sentido da palavra. Tá? E essa sabedoria fazia com que ele conduzisse a vida de uma maneira como Deus queria que ele a conduzisse. No entanto, olha o que vai acontecer aqui em relação a Salomão. Sobre as pessoas que vinham através de Salomão. Deixa eu só aqui analisar o texto bíblico, que deu uma fugidinha aqui, tá? Sim. O verso 21. Todas as taças em que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro puro. E também de ouro puro todas as casas do bosque e do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Vamos assim, a riqueza, o ouro, havia tanta abundância na época de Salomão que prata, isso é história, isso é lixo. Ninguém queria. Tá? Deixa isso para lá. Então, duas coisas nós temos que entender na vida de Salomão. Tá? Sabedoria e riqueza. Quando se fala de sabedoria, o que Salomão ele vai entender agora no propósito de Deus? Ele vai passar e essa sabedoria ela vai se corromper. Só para nós termos uma ideia dessa sabedoria corrompida, quando nós olhamos Ezequiel, Satanás, ele é apresentado ali na tipologia do rei de Tiro. Então, Ezequiel capítulo 28, só para nós entendermos isso aqui, dentro dessa tipologia. Ezequiel 28, verso 15. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que se achou iniquidade em ti. Quantos criados? Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. No caso, aconteceu com Salomão. Tá. Salomão, na riqueza, em princípios que ele vai contrariar a Deus. Então, essa sabedoria, ela é corrompida. E essa riqueza que Salomão também ele adquiriu, ajudou nessa corrupção. Provérbios capítulo 16, o verso 16. Quem escreveu foi Salomão. Provérbios 16, o verso 16. O livro de Provérbios tem algumas coisas que o sábio Salomão escreveu que devem ser bastante significativas para o povo de Deus neste momento final. Vamos lá, 16 e o verso 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Então, Salomão, por experiência, ele entende que sabedoria é melhor do que o ouro. Quem está falando aqui é alguém que experimentou os dois lados. Então, não é alguém que está falando de uma teoria. Não é de um conceito assim vago.
Ele está falando de uma experiência que ele tem. As duas coisas ele experimentou. E ele está dizendo que a sabedoria é melhor do que o outro. Quando nós vamos ao capítulo 2, ali há uma ampliação do conceito de sabedoria. Capítulo 2. Olha, vamos ler a partir do verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinar o coração ao entendimento. Observe aqui que sabedoria e entendimento são duas palavras que elas vão andar juntas. Tá? Um coração sábio é um coração de entendimento. Depois nós vamos analisar e entender um pouquinho mais profundamente. Verso 4. Se buscares sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Comece agora a fazer uma conexão com Apocalipse 18. Às vezes a gente vai em cima do número da besta e a gente concentra só a nossa mente no número da besta. Mas a gente não olha a importância do texto inicial. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta. Então coloque aqui que a sabedoria ela é buscada, ela é achada e procurada como um tesouro escondido. E nós vamos então, se nós acharmos a sabedoria, se nós encontrarmos a sabedoria, nós vamos achar o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então é da boca do Senhor que vem a sabedoria. É o Senhor que ensina. Não é alguma coisa que nós aprendemos nas faculdades da vida e nem na faculdade de teologia, nesse sentido aqui. Tá? Não estou dizendo que a faculdade de teologia não é importante. Eu estou dizendo o sentido aqui que é alguma coisa que Deus coloca no coração. Deus faz no coração um coração sábio. Ele reserva a sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham com sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Queridos irmãos, quando fala dessa sabedoria, e se a gente for fazer aqui várias relações entre sabedoria e inteligência, entre sabedoria e conhecimento, tá? Vamos pegar aqui somente no Antigo Testamento Isaías 11, tá? Que o Espírito Santo repousará sobre Cristo, e esse Espírito que repousou sobre Cristo, ele tem ali algumas facetas. E duas facetas ali nós vamos memorizar. É o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento, ou de conhecimento. Então, sabedoria e conhecimento são, vamos dizer assim, discernimento espiritual que o Espírito Santo coloca no coração. Sabedoria o quê? Sabedoria e entendimento é o discernimento espiritual, é a inteligência espiritual que Deus dá ao ser humano para que ele possa fazer diferença entre o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Quando nós encontramos em Apocalipse, recomendando lá comprar o colírio, e esse colírio é a ação do Espírito Santo que dá uma visão, que dá um discernimento espiritual para nós, e ela vai dizer para nós enxergarmos o pecado em qualquer disfarce. Então o pecado, nós já vimos na palestra anterior, que ele virá numa camada
de força e ele virá com todo engano. Sem o Espírito Santo no coração, nós não vamos conseguir enxergar a marca da besta, o nome da besta, a corrupção da besta, e junto com a besta, os enganos que vão vir junto com a besta, o que é pecado e o que não é pecado. Então, sempre o Espírito Santo está relacionado também com a questão da visão espiritual. Sem a visão do espiritual, nós não conseguiríamos enxergar, vamos dizer assim, os passos do homem do pecado. Podemos fazer gráfico, entender que virar besta, decademical, poder de decademical vai chegar a entender, mas não vamos entender cada dia mais, né? E ter vamos dizer assim, um discernimento para nós entendermos, olha, é aqui que está o pecado, ele está disfarçado em cima disso. É aqui que está, vamos dizer assim, alguma coisa que não é da vontade de Deus. É aqui que está alguma coisa que parece que é de Deus, mas não é de Deus. No entanto, nós precisamos entender por experiência que a sabedoria é melhor do que qualquer atrativo terreno. Se por um lado nós vamos ser proibidos de comprar e vender, por outro lado nós encontramos uma parábola que Jesus menciona, tá? Do homem que ele vai encontrar uma pérola de bom preço e ele vai vender tudo que tem e vai comprar essa pérola. E essa pérola é Jesus. Então ter sabedoria, e no livro de Provérbios a sabedoria ela é personificada. Ter a sabedoria é ter a presença de Cristo na vida. É aquilo que é melhor do que qualquer coisa que possa existir na vida. Quando nós olhamos a imagem de ouro que é apresentada na tipologia do momento final ali da estátua de Nabucodonosor, é tudo de ouro, ela é atrativa. Então no número da besta haverá atrativos para o ser humano, atrativo de permanência, de prosperidade nesse mundo, de posses, de permanência de bens, de realizações nessa vida. Só que aqueles que tiverem a sabedoria e o discernimento, essas coisas não atraem mais. Elas não farão mais sentido na vida. Tá? Se a palavra de Deus está dizendo que aqueles que têm, aqui está a sabedoria, e aquele que tem entendimento calcula o mundo da besta, tá? Significa que eles possuem Jesus no coração. E a plenitude do Espírito Santo está no coração deles. E isso para eles é melhor do que qualquer bem terrestre. É o ouro da estátua, o bezerro de ouro, outra representação do ouro que foi feita ali no Egito, não atrai mais. Essas coisas são refugos. E aí veja bem, a preciosidade de Cristo é muito além disso. E o conhecimento de Cristo, a experiência com Cristo, o amor de Cristo no coração, sobressai a qualquer coisa. Então, calcular o mundo da besta, irmãos, é ter Cristo no coração, é ser cheio da presença do Espírito Santo, é ter o colírio do discernimento, é ter um coração sábio, é dizer, olha, tudo que a besta está querendo é contrário ao plano de Deus. Mesmo que eu perca tudo que eu tenho na vida, mas eu encontrei o bem mais precioso dessa vida, eu encontrei Jesus. Então não é simplesmente fazer uma conta, irmãos. Então aqui está apresentando aqui que tem sabedoria, está apresentando o povo de Deus, e aí do lado está apresentando a besta. Somente estes é que vão calcular o número da besta e vão ver que é um número de corrupção, que é um número de queda espiritual, que é de defeito de caráter, que é contra Deus, que se opõe a Deus, que está enganando o mundo e querendo enganá-los. E por ter esse coração sábio, eles estão olhando e dizendo, olha, nós conseguimos enxergar, por qualquer disfarce o pecado venha sobre nós.
E nós entendemos o propósito de Deus. Porque nós achamos algo melhor do que o outro. Nós achamos Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo nos ajude a entender isso. Então, no número da besta, para estes que acharam isto, ela não terá nenhuma atrativo. Tá? Mas ela vai se apresentar como atrativo. Que Deus abençoe. Amém. Alguma